Essa questão de você tentar implementar logo algo rápido no início, isso só se aplica para contenção, não para resolução de problemas. Então, o que nós temos, pessoal? Notem que, qual é a minha recomendação, gente? Isso aqui é uma questão de recomendação de prazo de projeto. Minha recomendação é o seguinte: você pode estar fazendo o projeto Yellow, Green ou Black Belt, certo? Preferencialmente, espero que seja Black, mas não tem nenhum problema se for Yellow ou Green. Isso faz parte do seu desenvolvimento e também traz resultados. Não tem nenhum problema quanto a isso. Nós recomendamos, gente, que um projeto de melhoria como esse seja feito com calma, com paciência, com planejamento. Lembra que eu falei lá no White Belt que 50% das atividades envolvem planejamento? É isso mesmo. Precisamos ter calma. Essa questão de você tentar implementar logo algo rápido no início, isso só se aplica para contenção, não para resolução de problemas. Então, eu recomendo, gente, que vai ter depois umas recomendações mais detalhadas na parte de gerenciamento, de boas práticas de gerenciamento, tá? No último item dessa fase definir. Mas o que eu recomendo por alto, gente? Que tenha pelo menos 6 meses para fazer um projeto Green ou Black, tá? Tem que ser feito com calma, gente. As coisas não podem ser na correria. E sabe por que não? A razão é muito simples. A grande maioria de vocês provavelmente não são especialistas em melhoria contínua. E vocês não trabalham apenas nisso, certo? Só para ter ideia, gente, eu trabalho somente com isso, eu só faço isso. Esse é meu trabalho. Eu tenho vários projetos ao mesmo tempo, mas cada um demora meses. Porque você não consegue obter informação rápido, você precisa, às vezes, ter alinhamento com a liderança, e aí demora, porque a agenda deles está cheia. Muitas vezes você precisa coletar dados, e isso demora esse processo de coletar dados. Então tem muitas coisas que estão fora do seu controle. Então você precisa tempo. E o seu caso, provavelmente, né, se você não trabalhar na área como analista de processos, algo desse tipo, você vai trabalhar algumas horas por semana. Entendeu? Então, o que você fizer tem que ser bem feito. E não pode ser feito na correria. E aí, o que eu recomendo, gente, para vocês, tá? Você está vendo essas datas que estão aqui, gente, não estão aleatório não, tá? O que eu recomendo? Vamos supor que o projeto dure 6 meses, tá? E de preferência que não passe para o ano seguinte, certo? Pode ser que o objetivo do ano seguinte seja diferente e aí o seu projeto perca importância. Isso já aconteceu comigo. Então, a fase definir, gente, que é isso que a gente está concluindo agora, tá? São 2 semaninhas. É o período que você vai conversar com as pessoas, vai entender o problema, tá? Aqui eu já estou considerando que você já tem um problema. Você não está buscando o problema ainda, tá bom? Buscar o problema pode demorar muito mais tempo. Então, essa é a fase pré-definir. Aqui a gente está falando da fase definir, tá? E quando eu falo definir, quer dizer que eu já tenho um problema. Eu só estou melhorando a qualidade da informação desse problema, tá certo? Outras empresas podem usar diferente. Podem. Outras empresas podem colocar a fase definir que você tem que buscar o projeto também. Eu não recomendo, tá? Mas aí são só pontos de vistas diferentes. Ninguém está certo, ninguém está errado. Então, fase definir, gente, são 2 semaninhas, tá? Organizar o material, verificar os ganhos do projeto, verificar os stakeholders envolvidos, né, as pessoas envolvidas, fazer o CIPOC, entender, né, fazer o project brief, que é aquele projeto, que é aquela capa inicial, tá? Então, assim, começar a saber sobre o Minitab, fazer algumas ferramentas gráficas, ou usando o Minitab, o Excel, não tem problema se usar o Excel também, tá, gente? Não tem problema nenhum. O importante é que a informação apareça. Tá legal? Então, fase definir 2 semaninhas. Beleza. Aí o que acontece, gente? Você, nessa parte inicial aqui, você vai concluir isso aí, vai concluir essa parte aqui, inclusive, do cronograma, e vai apresentar para o seu chefe, tá? Essa parte de gestão, de explicar o que você vai fazer no detalhe, lá em Boas Práticas de Gerenciamento do Projeto, eu explico muito bem.
Então, lembre-se, eu falo sempre da parte técnica e no finalzinho eu falo da parte de gestão, como você tem que se comportar, o que você tem que fazer. Combinado, gente? Beleza? Eu separei bem isso para que fique mais fácil para você. Aí vem a fase medir, pessoal. Fase medir, é claro que eu vou explicar isso lá na frente, mas um mês é suficiente, tá? Às vezes não, tá? Pode ser que você não consiga obter muita informação aqui, precise de mais tempo. Mas aqui é uma ideia geral, tá, pessoal? É claro que isso não se aplica para todos os projetos, viu, gente? Eu já tive projeto, gente, que eu demorei 1 ano e meio para concluir. 1 ano e meio. Às vezes aparecem muitos obstáculos, às vezes a prioridade diminui, às vezes eu tenho que focar em outro projeto, tá? Então varia muito, tá, gente? Isso aqui é apenas um plano. Você vai mudar esse plano com o tempo? Com certeza, tá, gente? Ah, então não tem sentido fazer um plano se eu vou mudar. Não. Você tem que ter um plano, você vai fazendo os ajustes desse plano. É assim que funciona, tá? Então, medir um mês, analisar seria mais ou menos 1 mês e meio, tá? Porque aqui envolve inclusive coleta de dados, tá, gente, para poder analisar. Melhorar já seriam 2 meses. Note que o tempo maior de todos é melhorar, porque aqui envolve testes, envolve muitas reuniões com as pessoas para convencer, envolve muita gestão de mudança, tá? Envolve muita discussão sobre a melhor solução, envolve a questão de teste piloto, envolve um monte de coisa, gente. Por isso que demora mais. É a parte mais sensível do seu projeto, tá? E aí depois você vai estabelecer ferramentas de controle, né, no mês seguinte. Tá legal? Legal, gente. Acabou aqui? Não. O que eu vou passar para vocês agora, eu vou até mostrar o próximo slide, é o seguinte. Eu estou considerando, gente, tá, um projeto Black Belt de alta complexidade. Então aqui eu estou colocando já um detalhamento mastigado para você, gente. Se você seguir isso aqui, você não erra, tá? Pode ser que falte uma coisinha ou outra? É claro que pode, gente. O seu projeto pode ter alguma peculiaridade que não está coberto aqui, tá certo? Mas o que eu vou te passar é o seguinte, pegue isso aqui, tá? Tem até mais coisas do que você precisa, tá certo? Mas essa é uma boa maneira de você se organizar no seu próprio projeto. Eu já estou entregando de mão beijada, tá? 90%, gente, você fazendo o que está aqui, com certeza vai ser o sucesso. Tá legal? E aqui, pessoal, já está em algo avançado também sobre as melhores práticas em gestão de projeto, que eu vou explicar não aqui nesse slide, eu vou explicar em boas práticas de gestão de projetos lá no finalzinho, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Identificação do problema e impacto no negócio, o que a gente acabou de falar. Declaração do escopo. Eu não falei muito sobre escopo, vou falar isso lá na frente, mas é a questão da área, né? Onde começa, onde termina. Mapeamento de stakeholders a gente vai falar ainda lá na frente, tá? O Project Chart, que é o termo de abertura, é aquela folha inicial falando sobre o problema, as pessoas e tudo mais. Só que tem outras formas de apresentar isso. Eu vou apresentar também para vocês. Ó, o CIPOC aqui, tá? Alinhamento de metas e objetivos, não falei muito sobre isso, vou falar ainda. Definição, como você tem que se comportar na reunião, tá, gente? A questão do kickoff, reunião de kickoff, tá? Eu vou falar bastante sobre isso depois. Definir as ações de contenção, a gente vai falar sobre isso ainda, tá? Desenvolvimento do plano de comunicação e envio da primeira comunicação. O que é que eu fiz, gente? Eu apresentei para vocês, de forma simplificada, a fase definir. Ela funciona? Funciona. Agora, se o projeto for muito complexo, você vai ter que acrescentar mais coisa de gestão. Aí você vai ver essas informações todas lá no finalzinho da fase definir. Qual foi a minha estratégia, pessoal? Isso se aplica para todas as outras fases, tá? Eu simplifico. Muitas empresas já funcionam com o básico, mas se você precisar de mais informação, aí você usa a parte de baixo. Entendeu? Essa é uma forma que eu encontrei de você otimizar o seu tempo. Tá bom? Beleza. Aí vem a fase medir. É claro que você não viu nada disso ainda, viu, gente? Então, você vai ter que voltar depois aqui nesse vídeo para poder, né? Ou então já anotar, mas você vai ter que voltar quando você for para a fase medir.
Mas mapear o processo atual, identificar as variáveis críticas, priorizar as variáveis, coleta de dados, CP/CPK, né, que é análise de capacidade, MSA, análise de sistema de medição, plano de coleta de dados, organizar esses documentos, tá, gente? E enviar envio da segunda comunicação, tá, gente? Isso aqui tá o completo, tá, gente? Beleza? Então, nós temos esse monte de coisa. Vou falar tudo isso na fase medir? Vou, mas vou separar na parte técnica e na parte gerencial. Na fase analisar, gente, vou fazer muito análise estatística, fazer uso de ferramentas da qualidade, ferramentas estatísticas, ferramentas Lean. Vou identificar as causas raízes, tá? Identificar os documentos, organizar, desculpa, e envio da terceira comunicação. Fase melhorar, gente. Vou desenvolver as soluções, fazer plano de ação, desenvolver plano de gestão de mudança, fazer análise de risco, desenvolver pilotos. Tá vendo, pessoal, como envolve muito tempo isso aqui? Por isso que eu coloquei 2 meses. Implementar ações corretivas é só um detalhe, tá? Eu coloquei ele aqui na fase melhorar, mas ele é para entrar na fase definir, tá, gente? Na verdade, isso não está certo, não. O que acontece é que o plano de ação que você usou lá na fase melhorar, na fase medir, na fase definir, você pode continuar com ele para as ações definitivas. É isso que eu quis dizer, tá, gente? Recalcular a capabilidade do processo, organizar documento e enviar comunicações. E o último, gente, criar plano de controle, desenvolver gráficos de controle para as variáveis críticas, desenvolver Pokayokes. Não se preocupe, você vai aprender tudo isso junto comigo, tá? Treinamento das equipes sobre os novos processos, criação e padronização, né, dos procedimentos, atualização dos procedimentos. Nem tanto criação, viu, gente? Eu vou mais atualizar com vocês, tá? Eu vou colocar como módulo a criação. Essa é a minha ideia. Documentação das lições aprendidas. Aí vem mais coisa ainda, fazer verificação de sustentabilidade do projeto, tá? Encerramento oficial, gente, tem que fechar. Da mesma forma que você abre o projeto, você tem que fechar, tá, gente? E lançamento do projeto do sistema, se existir um sistema para isso. Tá ok, gente? Então, isso tudo a gente vai ver ao longo de todo esse percurso. Tá legal? Combinado? Show de bola, muito obrigado. Até a próxima.